Som. Boa noite, igreja. Prazer estar novamente aqui com vocês. Pastor Natanael não pôde estar conosco, então o pastor já tinha me convidado no final de semana para poder fazer essa mensagem. Então é por isso que eu estou aqui, para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. A mensagem dessa noite será no deserto, a celebração da segunda Páscoa. E antes mesmo da gente começar, eu gostaria de perguntar para vocês se tem alguém aqui que gosta ou que tem habilidade em organizar uma festa. Tem alguém, será que se tivesse, olha, nós estamos pensando semana que vem, vamos fazer a festa do café, né? O café está retornando, a abertura. Alguém poderia nos ajudar com essa preparação? Eu acredito que muitas pessoas, né, têm esse dom, essa habilidade de preparar festas, né, de preparar celebrações, e já sabe o que vai fazer, quantas pessoas vêm, que nós vamos, e começa a preparar, organizar, e já começa a ver como é que vai ficar uma ornamentação, qual vai ser a comida, a bebida, enfim. A minha esposa é uma dessas pessoas. Eu dou glórias a Deus por isso, porque ela tem já uma mente assim, todos os aniversários dos meninos, ela sempre pensava em qual vai ser o tema, e a lembrancinha, e tudo que eu realmente, assim, tenho muita dificuldade com isso. Tanto que aqui na igreja, quando nós temos algo a fazer, não digo festa, mas alguma reunião que exige algum cuidado especial, eu corro lá para o Paulo e para a Neara, né, para me ajudar. Eu sei que é o pessoal que cuida aí do Ministério da Comunhão, né? Então, mas aí começa a vir aquelas perguntas, né? Alencar, ótimo, para quantas pessoas? Aí eu, já esqueci, já vejo, aí começo a contar, não sei o quê. São tantas pessoas. E qual vai ser o cardápio? Sei lá qual o cardápio. Aí, o que tem? Aí eu devolvo a pergunta: o que tem de opções? Para quantas pessoas? Qual o valor que tu quer gastar? Eu disse, pronto, já não sei mais nada, né? Então assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos planejar. Deixa eu chamar a Joyce para poder dar certo. Mas essas coisas acontecem. Tem pessoas que têm mais habilidade, tem pessoas que têm menos habilidades. A grande questão é quando tu tens. E aí, claro, eu tomo minha precaução, né? De tanto conversar com o Paulo, com a Neara, de ir atrás da minha esposa para tentar, tu já vai fazendo mais ou menos um croquis, ou enfim, um caderninho, como se diz, de receitas. Tá aqui tudo que eu preciso fazer, e eu vou seguir. E daí também, bom, despreparado eu não sou. Né? Talvez não entenda muito disso, mas preparado eu sou. Mas imagine que, depois de um ano, tu é chamado para realizar aquela festa. Tu pega o teu caderninho, está tudo lá escrito, tudo preparado. Só que o local mudou. As pessoas aumentaram e estão meio tristes assim, porque afinal de contas já não tem mais aquelas coisas. Quer dizer assim, o supermercado está sem nada. É como aquela virada de ano, né? Passou na virada de ano, tu esqueceu de ir no super, quando tu chega assim, a fila é enorme, já não tem mais nada em lugar nenhum, e tu fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para a ceia? Foi mais ou menos algo assim que aconteceu com os israelitas na segunda Páscoa. E é isso que eu gostaria de refletir um pouco com vocês essa noite, porque Números, lá no capítulo 9, ele nos traz um pouco do que aconteceu nessa Páscoa. Mas antes de adentrar exatamente no nosso tema, eu gostaria de pensar um pouco com vocês, por que eu escolhi esse tema? Já estava no meu coração. Eu estou na escala de pregação para domingo que vem, então eu já estava mais ou menos preparando algo nesse livro de Números. E por quê? O plano de leitura que tem sido divulgado aqui da igreja, eu dei uma espiada lá e eu vi que quem está seguindo o plano de leitura da igreja está em Números, e vai estar em Números até o dia 20 de março. Eu sei que a leitura do plano aí, ela te dá um salmo, ela te dá capítulos do Velho Testamento, capítulos do Novo Testamento, que para mim é maravilhoso, né? Poder ter essa... Mas enfim, estão em Números. E não só por isso, mas a leitura que eu tenho feito junto com os jovens da nossa igreja, pelo aplicativo YouVersion, também estamos em Números. Nós começamos agora, eu não lembro bem o dia, de 9 de março, e até o dia 26 de março, estaremos então caminhando no deserto, junto com Moisés e o povo. E que alegria eu tive hoje quando eu cheguei na escola bíblica, cheguei atrasado, correndo, né? Tinha uma cadeira, eu disse, é para ali que eu vou, me sentei.
e lá estava nosso professor, o irmão Horst, né, tratando sobre o deserto. Mas eu sei que o estudo é em Êxodo, né? Aí depois eu perguntei, escuta, nós estamos vendo números? Não, é Êxodo. Não, mas está bem. Estamos ainda a um passo do deserto. Mas enfim, todas as coisas... Aliás, ali na classe, né? O irmão Valentim vai lembrar, alguém ainda disse, só falta o pastor pregar sobre isso, que a gente discutiu e tudo. Eu fiquei pensando, puxa vida, espero que não levantem tanta expectativa. Eu não sei o que o pastor vai pregar, mas eu já tinha preparado isso, né? Mas quando a expectativa é alta demais, aí tu fica meio temeroso, né? Não só, porque claro, compartilhar a palavra de Deus sempre tem que nos deixar no temor, mas quando os irmãos estão estudando, e pastor Tiago, o pessoal estava afiado lá na classe, viu? Eu disse, olha, estão realmente assim, estudando, preparando. Então, que Deus nos abençoe. O intuito dessa mensagem é também te dar gosto, te dar, quem sabe assim, algo além daquilo que nós temos na leitura, mas principalmente incentivar a igreja a fazer a leitura anual. Então, que Deus esteja nos abençoando. Algumas coisas sobre esse livro que me chamam a atenção. Primeiro, sobre o título, né? Provavelmente a razão do livro de Números se chamar Números seja os 2 recenseamentos, né? Capítulos de 1 a 4 tratam do primeiro recenseamento e lá no capítulo 26 um segundo recenseamento do povo. Mas Números é o nome deste livro na versão Septuaginta, que é aquela primeira tradução do Velho Testamento hebraico para o grego, e depois nas versões latina e na nossa portuguesa também. Vocês que são mais estudiosos sabem que lá na versão hebraica, do texto em hebraico, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, eles têm os seus nomes retirados da primeira palavra, né, do livro, menos o de Números. O de Números é a 5ª palavra, né? Eu também fui atrás de dizer, vou dizer isso, daqui a pouco alguém vai dizer, não é a primeira palavra em Números. Mas, no hebraico, o nome do livro de Números é No Deserto. Porque no primeiro versículo lá tem essa palavra no deserto. Sabe que, dando uma espiada em alguns comentaristas, e eu gosto muito do Dr. Shedd, inclusive muito das minhas mensagens eu faço em cima de textos que ele prepara, ele sempre foi muito bom nessa questão de como pregar. Então não se surpreenda, né, se você tem essa Bíblia, tem esse comentário e dizer, mas está muito parecido. Está muito parecido, então já estou citando ele, né? Eu trabalho muito com essa parte do Dr. Shedd, então eu me aproveito dos textos, da sabedoria dele, para me ajudar a entender e compartilhar também com a igreja. E ele diz o seguinte, que esse título, No Deserto, é muito apropriado, visto que o tema do livro focaliza as vicissitudes e vitórias do povo de Israel, desde quando partiram da área do Sinai, quando receberam as tábuas dos mandamentos, até chegarem às fronteiras da terra prometida. Então lá, bem pertinho do Rio Jordão, onde estavam entrando. Então, um pouquinho de curiosidade sobre esse texto, né? Sobre o nome, melhor dizendo, do livro de Números. E aí eu já adianto, no domingo que vem, eu também estarei pregando sobre o livro de Números. Vou pegar outro texto, mas principalmente quero estar pensando sobre essa caminhada no deserto. Eu sei que nós temos muitas pregações, né? Eu mesmo já ouvi algumas delas. Hoje mesmo o pastor Neander na classe disse, tem uma pregação sobre o deserto. Aí eu já gelei também, né? Eu disse, puxa vida, então a igreja já ouviu alguma coisa sobre isso. Que Deus me abençoe para também poder compartilhar algo que alimente a igreja. Mas a ideia é nós refletirmos ainda na semana que vem também algo mais sobre o livro de Números. Mas hoje, especialmente, o capítulo 9. Falando então sobre essa festa, essa celebração. E aí eu te convido, se tu puderes te colocar em pé, já aberto então no capítulo 9 de Números, eu estarei lendo dos versículos de 1 a 14, na versão revista e atualizada. Na minha Bíblia diz o título, a celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos
e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés, esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não tiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Vamos orar? Pai, nos entregamos mais uma vez em tuas mãos, clamo a ti para que a tua palavra faça morada em nosso coração, faça diferença em nossas vidas e que nós possamos realmente entender, compreender e assim também aplicarmos a tua palavra, Senhor, para que a nossa semana seja de louvor, glória e honra ao teu nome. É no nome de Jesus que eu me coloco em tuas mãos. Amém. Amém? Podeis assentar? Então vamos lá. A Páscoa. Deixa eu ver com vocês algumas questões sobre o texto antes da gente tentar aplicar, fazer alguma aplicação. Primeiro, tratava-se da segunda Páscoa, então, de todos os tempos, porque a primeira havia sido há 1 ano atrás. Os israelitas, então, nós vamos estudar isso em Êxodo, lá na escola, houve a instituição da Páscoa, foram oferecidos, foram consagrados os primogênitos ao Senhor, e todo um ritual foi criado. Se nós atentarmos para Êxodo capítulo 12, nós veremos tudo aquilo que era necessário na primeira Páscoa. Ocorre que 1 ano depois, os israelitas estavam no deserto, e agora teriam que novamente celebrar a Páscoa. Os versículos 2 e também o versículo 4, Moisés manda celebrar essa Páscoa. Nós vemos ali ele dizendo, celebrem a Páscoa. Se vocês olharem, por sinal, Êxodo capítulo 12, vamos até ler os versículos 24 e 25, porque aqui tem algo que é importante. Êxodo capítulo 12, versículos 24 e 25. Quando essa festa foi instituída junto aos hebreus, o Senhor disse o seguinte: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. E a ideia era essa mesma, Nós olhando os versículos abaixo, diz, vão perguntar a vocês, o que significa isso? E vocês vão responder, ou seja, era uma festa, uma celebração que tinha algo a ser lembrado. E era isso que os israelitas estavam fazendo aqui, observando, segundo Moisés disse para ele, vamos fazer a festa, contudo, como diz o versículo 2 e o versículo 4, segundo todos os seus ritos a celebrais, com todos os seus estatutos, diz o versículo 3, e segundo os seus ritos.
E aí veio a questão. Porque na Páscoa anterior, quem não cumpriu o rito teve o seu primogênito morto. E aí eu fico pensando, talvez Moisés pudesse ter esquecido, né? Pô, Moisés estava cuidando de um povo enorme. Hoje, por sinal, nós tentamos lembrar quanto era aquele povo, mas era milhões de pessoas, um povo todo trazendo coisas para ele. Moisés, o que eu faço? Onde é que tem água? Preciso lavar as roupas, preciso... Talvez Moisés pudesse ter esquecido. Talvez Arão, que estava já pensando como é que ia ser o tabernáculo, porque lá em Êxodo teve todo, bota a cortina aqui, bota lá, a arca vai ficar onde, prepara aqui, prepara lá. Agora, eu tenho certeza que alguém cedo foi lá bater na porta de Moisés, a Miriam, porque a Miriam era mais velha. E eu tenho certeza que no ano anterior, quando eles viram todos os primogênitos terem sido mortos por aquele anjo que passou, os primogênitos estavam preocupados. Eu tenho certeza que eu estaria lá batendo na porta do meu pai. Pai, está se aproximando daquela festa. Que festa? Meu pai é o mais novo, de 6 irmãos. Talvez ele também estivesse despreocupado, mas eu estaria muito preocupado. E eu tenho certeza que o meu filho Pedro Estevão estaria assim, preocupadíssimo, me lembrando, pai, aquela festa, lembra o que a gente fez no ano passado? Lembra, vermelho, não te lembra nada, o cordeiro? Porque foi algo que marcou por demais. Todos os primogênitos do Egito morreram. E eu não tenho esse registro se no meio de Israel houve alguém que se esqueceu, mas todos aqueles que se lembraram de pintar com sangue as ombreiras das portas, tiveram seus filhos, tiveram todos eles então resguardados. Então, um ano depois, ainda pairava com certeza aquele receio. Vamos celebrar a festa com todos os seus estatutos, com todos os seus ritos. Essa era a ideia. Quais eram os elementos dessa Páscoa? Os pães asmos. O que é o pão asmo, né? É aquele pão sem fermento, aquele pão chatinho. Ervas amargas. E aqui o Dr. Shed falou como almeirão. Alguém sabe o que é almeirão? Eu já vi algumas cabeças dizendo que sim, né? Eu não sei. E não me deu tempo de procurar o que é o almeirão. Mas eu fico pensando na couve. A couve é amarga. Alguém já disse, olha, se tu fizer assim, tira a água, não sei o que, bota para lá, tudo. Mas rapaz, ô coisa amarga, né? Olha, certa vez um amigo do meu pai, muito querido, ele era muito prestativo, ele chegou em casa, e aí eu vi que o meu irmão gostava, né, ele muito atento, meu irmão gostava de pão recheado com calabresa, puxa vida, e a minha mãe ironicamente falou, e o Alencar gosta de couve. Na próxima vez que ele ia todo domingo lá na casa do meu pai, ele chegou com um pão maravilhoso, aquele pão italiano, né, com chouriço, como se diz, né, com linguiça toda e tal, e para o Alencar tem algo especial, trouxe um prato enorme de couve. Jesus, e agora, né? Como é que ele fez com todo o carinho do mundo? Uma erva amarga. Como dizer, né? Enfim, estava lá o presente para o Alencar. Ervas amargas, e mais, o cordeiro ou o cabrito, lembrando, sem ossos quebrados, como bem diz o versículo 12 depois. E aí eu fico pensando, né? Será que alguma criança primogênita nesse dia iria reclamar da couve, do almeirão ou de qualquer erva amarga, um ano depois de se lembrar que todos os primogênitos haviam morrido? Eu que não. Traz essa couve para cá, porque hoje vai ser assim, maravilhoso, né? Vamos comer, não tem jeito. O pão, né? Reclamar do pão, esse pão eu não gosto, né? Duvido que tivesse reclamação. Os israelitas estavam prontos para cumprir exatamente como era mandado. Era a segunda Páscoa, um ano depois deles terem visto todos os primogênitos morrerem. Com certeza aquele ritual estava assim retumbante, estava na memória deles, estava preparado para ser cumprido. Com certeza, todos eles, sem briga nenhuma, cumpririam tudo aquilo que era necessário. Aliás, me fez pensar também que o próprio Jesus, ele instituiu a ceia para nós. A Páscoa
como memorial para os judeus, nós temos também a ceia como um memorial também, que nos faz lembrar daquilo que é significativo para nós. Alguém teria coragem de trocar, penso eu, algum dos elementos do pão ou do vinho, né? Vamos fazer a ceia, eu já ouvi alguns, claro, brincando, né? Vamos fazer a ceia com Coca-Cola, muito mais fácil de comprar, né? Vamos fazer a ceia com pizza, com certeza vai encher a igreja no dia da ceia. Mas e se fosse uma questão de vida ou morte? Será que alguém se animaria a fazer uma brincadeira dessas? Acho que não, né? Imaginou se a ceia tivesse, olha, se não fizer a ceia como tem que ser feita, os primogênitos, isso pairava sobre eles, sobre aquele povo. E aí eu fico pensando, será que nós damos a atenção devida para aquelas celebrações, aqueles rituais que nós temos até hoje? Ou será que por vivermos na graça, nós estamos, tá, tudo bem, deixa assim, se não tiver hoje, a gente faz de outra maneira. Enfim, o versículo 5, ele nos lembra, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, de novo chamando a atenção, essa celebração da Páscoa deve ser celebrada, diz a parte final do versículo 5, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E aí vem a questão, o versículo 6, de 6 a 8, alguns homens foram procurar Moisés e Arão dizendo, olha, nós estamos impuros. E ainda que lá na instituição da Páscoa não tenha assim, ainda esses rituais de purificação, mas nós vemos em Levítico toda essa instituição do sacerdócio e do cuidado que o povo deveria ter. Então já estava muito presente também para os israelitas, nesse segundo ano, o que podia e o que não podia ser feito. E aqueles homens haviam tocado um cadáver. E eles estavam preocupados. E eu acho até que era uma dúvida honesta, pastor. Porque quando eles chegaram para Moisés, o versículo 6, eles disseram, por acaso, o versículo 7, melhor dizendo, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor? A preocupação deles era não celebrar a festa, nós queremos celebrar, mas olha, nós estamos impuros, o que nós vamos fazer? Levaram essa questão para Moisés, e Moisés então, diante desse receio, que eu acredito que ele também tinha, né? Miriam devia estar lá batendo, Moisés, lembra, nós temos que fazer tudo segundo, conforme tem que ser feito. Ele então diz, esperai, deixa eu consultar o Senhor, como diz o versículo 8. E no versículo 9 em diante, a resposta vem direta. E ali nós temos então, como deveria ser feito. 30 dias depois, cumprindo todo o ritual, não vão ficar de fora, vão esperar 30 dias, e depois de 30 dias vão cumprir. Aliás, nesses versículos ainda dizem, né? Ali nos versículos 10, 11 e 12, que eles façam no mesmo tempo, no mesmo horário, no crepúsculo da tarde, com os pães asmos, com as ervas amargas. Tem que ter erva amarga mesmo? Tem, bota a erva amarga aí, tem que comer. Tá bom, bota a erva amarga, né? Mas vai ter o churrasco? Vai, vocês vão fazer, mas, versículo 12, de nada deixarão até amanhã e não quebrarão osso algum. Tudo isso era sombra, lembrando o que iria acontecer com Cristo. Tudo isso era uma preparação para aquilo que haveria de vir. Então eles deveriam cumprir 30 dias depois. Perfeito. Assim estava então recomendada como deveria ser essa festa. E se, ainda dizem nesses versículos, e se algum deles, se algum homem que não tiver problema nenhum, não tem impureza nenhuma, não cumprir no dia que deveria cumprir. Veja bem, versículo 13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo. Afastem ele, eliminem. E aí eu fiquei pensando também, era tão precioso aquilo, era tão importante toda aquela ritualística, que eles disseram, tu tens 30 dias depois para fazer. Mas se porventura, tu podendo celebrar, não a celebrou,
tem que ser afastado. E aí eu fiquei pensando, será que algum de vocês, alguma vez, já teve no momento de celebração da ceia, e o pastor disse: irmãos, todos aqueles que são batizados e celebram a ceia, se coloquem de pé para receber o pão, para receber o vinho. E aí o irmão ficou sentado, não quis participar. Eu fiquei pensando, puxa, será que em algum momento isso já aconteceu? Por que isso aconteceu? Será que alguém pensou, puxa, eu estou impuro por causa de algum pecado que eu cometi? Será que foi por desleixo? Eu não sei. Eu fiquei só pensando e trouxe essa reflexão para que nós pudéssemos fazê-la junto. Porque aqui, esses homens estavam preocupados em morrer. Porque eles sabiam que era severo aquele ritual, que tinha que ser cumprido. Mas será que nós, como igreja, vivendo no tempo da graça, será que nós não nos damos conta também de quão importante é esse memorial da ceia? Paulo diz: sonde-se o homem a si mesmo, mas não deixe de celebrar, celebre a ceia. Porque quando nós estamos celebrando, nós estamos relembrando do que o Senhor Jesus fez por nós. E é por isso que aquele que deixa para lá, desdenha, talvez como Esaú, né? O pastor tem trazido essa mensagem para a gente de Jacó e Esaú perdeu o direito de primogenitura porque ele trocou por um prato de lentilha para ele. Naquele momento ele está com fome, né? Algo carnal, estou com muita fome, eu quero comer, então pronto, tenho eu com esse direito de primogenitura. Será que alguém que também trate o momento da ceia assim, não seria eliminado se ele tratasse a celebração da Páscoa lá no Antigo Testamento? São reflexões que vieram, que eu compartilho com vocês. A grande questão, e o comentarista do comentário da Vida Nova, o Gordon Wenham, não sei direito pronunciar o nome dele, ele disse: é uma ameaça à morte súbita às mãos de Deus, e também pode dar indícios de castigo na vida vindoura. Desta forma, são igualmente perigosos a participação da Páscoa estando-se impuro e a abstenção dela sem boas razões. Nós temos que fazer isso. É um memorial que o Senhor nos deu, que primeiro deu aos israelitas essa Páscoa, mas eu reflito também para nós com a ceia. É algo que nós temos que fazer cumprindo tudo aquilo que Ele nos pede. Sonde-se o homem a si mesmo, peça perdão. É o momento de nós nos reconciliarmos com o nosso irmão. Não é o tema da mensagem hoje, mas fica também para nós refletirmos quantas vezes talvez algum irmão ficou sentado porque disse: eu não vou me reconciliar com aquele cara hoje. Prefiro não participar da ceia do que ir lá e pedir perdão ou querer. A Bíblia não diz isso, muito pelo contrário, diz: vai e te reconcilia com teu irmão agora. Essa é a ideia, não deixe de celebrar, não deixe de participar. Esses homens estavam preocupados e sabiam da severidade que era o ritual e o não participar daquele ritual, ou participar estando impuro. E eu quero refletir com vocês algumas aplicações sobre esse texto. E a primeira aplicação que me veio é que a Páscoa era uma lembrança do passado, uma realização do presente e uma antecipação do futuro. E se nós pararmos para pensar, até hoje continua sendo assim. Eu vou repetir, até porque foi, de novo, uma das aplicações que o Dr. Shedd fez. Vejam bem, a Páscoa era uma lembrança do passado, no caso aqui dos israelitas, dos hebreus, de um ano atrás. Nós lembramos de 2000 anos, quando nosso Senhor Jesus veio à terra, ressuscitou e pediu: façam isso em memória de mim. Mas enfim, uma lembrança do passado, uma realização do presente e uma antecipação do futuro, daquilo que haveria de vir. É por isso que hoje nós também, como cristãos, nos lembramos da morte e da ressurreição de Jesus nesse memorial. Mas percebam o seguinte: é uma celebração que exige fé.
Alguém sem fé não pode participar. É por isso que quando o pastor pergunta sobre os batizados, é porque nós sabemos que para o batismo é necessário ter fé. Em obediência a Deus nós nos batizamos, mas porque nós cremos no Senhor. Mais do que isso, a Páscoa não é um sacramento para os cristãos. Ou seja, não é porque você participa dessa festa ou celebra que você recebe graça. Mas você precisa acreditar naquilo que foi feito. Precisa acreditar em Jesus. Aceitar a Páscoa pela fé é crer que o sangue derramado por Jesus é suficiente para nos salvar. Essa é outra aplicação que nós podemos ter aqui. Assim também como a ceia do Senhor, que contém o Evangelho inteiro nela. E é por isso que, mês após mês, nós continuamos fazendo isso, até que Ele venha. A segunda aplicação que nós podemos tirar aqui, é que os problemas e as dificuldades devem ser levadas a Deus em oração. E me fez refletir muito por causa também da escola bíblica hoje pela manhã, quando nós pensamos em Moisés e aquele povo todo para cuidar. E Moisés era um grande líder. Ele tinha as decisões, ele tomava as decisões. E nós estamos vendo, nós estudamos, nós conversamos, né, pastor, sobre aquela dura tarefa que tinha Moisés, de quão preparado ele estava, o que Deus fez com ele. E ele poderia talvez ter decidido de pronto, mas não. As questões difíceis eram levadas ao líder, cabia a ele resolver, e no versículo 8 nós vemos que Moisés mandou esperarem. Diz o versículo 8: respondeu-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenar. A resposta de Moisés veio da parte do Senhor, porque ele, como líder de toda aquela nação, diante de uma questão muito relevante, lembrando, no ano anterior, vidas foram ceifadas por não terem cumprido aquele ritual que Deus mandara, perpetuamente, para sempre, os israelitas cumprirem. E agora chega uma questão de alguém que queria participar, mas estava impuro. O que eu faço, Moisés? E Moisés disse: esperem, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. É isso que um líder deve fazer, buscar a resposta de Deus. É isso que nós devemos fazer, diante de situações difíceis. E eu digo para vocês, não somente das difíceis, mas tudo levar em oração a Deus. Buscarmos a Deus em oração. Essa é a segunda aplicação. A terceira aplicação, e aí já passamos para os versículos que a gente não leu, a partir do versículo 15, mas que também nos fazem lembrar sobre a Páscoa. A orientação de Deus deve ser seguida a cada passo, seja no viajar, seja no esperar. O grande princípio aqui, que nós temos que nos lembrar ao olhar para essa celebração da Páscoa, e a necessidade de cumpri-la rito por rito, é que segundo o mandado do Senhor. E esse capítulo também traz algo que enriquece essa celebração da Páscoa no deserto, porque ele diz ali a partir do versículo 15, eu vou ler alguns versículos para vocês. O versículo 15 que diz: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Ou seja, o tabernáculo então já levantado, e veio uma nuvem para cobrir aquele tabernáculo. Era a presença do Senhor se fazendo concreta diante dos olhos dos israelitas. E nós vemos nos versículos seguintes, o versículo 18: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, diz o versículo 18, permaneciam acampados. A nuvem estava sobre o tabernáculo, era ali que eles deviam ficar. E o versículo 19 diz que quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam.
Às vezes, diz o versículo 20, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Eles estavam atentos para aquilo que o Senhor determinava, para aquilo que o Senhor mandava. Se a nuvem se levantasse, era hora de partir. Se a nuvem parasse, era hora de acampar, de parar, segundo o mandado do Senhor. E é por isso que a celebração da Páscoa aqui era importante, cumprir o ritual, celebrar a Páscoa conforme os estatutos, porque foi segundo o que o Senhor determinara, lá em Êxodo capítulo 12. E o que me faz pensar e compartilhar com a igreja é que a palavra do Senhor hoje, nós temos ela registrada, a revelação especial do Senhor, que mostra o nosso Senhor Jesus, que fala o que Ele fez por nós, e como nós podemos ser salvos, e de que maneira nós temos que andar, e como nós temos que tratar uns aos outros, e os de fora, está tudo registrado, o mandado do Senhor, segundo o mandado do Senhor, é assim que nós devemos seguir, da mesma forma, devemos seguir a palavra do Senhor, para alcançarmos o sucesso e a paz com Deus. E eu gostaria de concluir nessa noite, refletindo aquilo que o Senhor nos deu. Pensando o seguinte, esse povo andava no deserto. Já fazia 1 ano. E eles, pelo menos até aqui, queriam cumprir aquilo que o Senhor lhes mandava. Os seus líderes assim chamavam a sua atenção. Temos que seguir aquilo que o Senhor nos ordenou. Temos que andar conforme o Senhor nos chamou. Talvez alguns dissessem, mas como que nós faremos isso? Não temos onde comprar, não temos como fazer. Mas estava ali para orar, buscar ao Senhor e entender como poderiam fazer. Da mesma forma, eu compartilho com vocês que no deserto é importante estarmos com Deus, pois Ele nos ajuda. Nós devemos ter fé, nós devemos olhar para Cristo, sabendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu gostaria de, antes de encerrar, deixar algumas reflexões, para ainda continuarmos no próximo domingo, pensando sobre esse caminho. Será que precisamos mesmo passar pelo deserto? De novo, eu também já ouvi algumas mensagens falando sobre o deserto. E às vezes nós nos questionamos, quando nós estamos num momento difícil, será que eu preciso passar por isso? Outra reflexão que eu gostaria de deixar, quanto tempo dura esse deserto? Quanto tempo vai levar? Os israelitas aqui já estavam há 1 ano peregrinando. E eu acredito que ainda nesse tempo, com o coração cheio, nessa caminhada, cheio de alegria, porque estavam indo para a terra prometida. Mas nós sabemos que essa peregrinação levou mais tempo do que precisava. 40 anos. E aquela geração não entrou na terra prometida. Será que nós precisamos passar pelo deserto? Será que vai levar todo esse tempo? São reflexões que eu gostaria de deixar para pensarmos, para estudarmos ainda, aqueles que estão lendo conosco a leitura para domingo que vem. Mas sabendo que, se nós cumprirmos tudo aquilo que o Senhor nos determinou, se nós buscarmos em oração a orientação do Senhor, Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Que Deus os abençoe.